Prezados irmãos, prezadas irmãs da Catedral Metodista de Porto Alegre, querida pastora Loane da Silva Rita e querida pastora Salete Meneghetti de Carvalho, aos meus irmãos e irmãs, graça e paz. Agradeço pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês neste domingo. E quero fazê-lo à luz de dois textos. O primeiro texto está no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 12, que diz: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras de conhecimento ou palavras de sabedoria. E o segundo texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 34, que diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Amados irmãos e irmãs, nós entendemos que a fé cristã, que é a expressão da nossa experiência individual com Deus, e a missão cristã, que é a nossa experiência comunitária de fé, ela está comprometida com o Evangelho e se expressa em três frentes missionárias. Na primeira frente é a ação evangelizadora da igreja, que anuncia à humanidade e a todas as pessoas que em Cristo Deus dirige o seu amor, dirige a sua graça, dirige a sua ação salvadora, redentora e libertadora a todas as criaturas. A segunda foco missionário da igreja é a sua ação social, que revela a sensibilidade e a solidariedade da igreja para com as necessidades humanas. E isto é manifesto através da partilha, do acolhimento, do fortalecimento, do caminhar juntos, especialmente com as pessoas mais fragilizadas socialmente e fisicamente. E em terceiro, a sua missão educativa, ou seja, na formação cristã do cidadão e cidadã que é consciente de sua responsabilidade social, que tem uma visão comunitária e que está comprometida com a verdade, com a justiça e com a ética nas suas relações interpessoais. Esta tem sido a marca da comunidade cristã e notadamente do metodismo aqui e no mundo. Eu lembro, irmãos e irmãs, que um dos clássicos da literatura mundial é o livro Utopia, um romance escrito em 1516 por Thomas More. A palavra utopia é a junção de duas expressões gregas juntadas pelo autor. O u, que seria a negação, o não, a negação, e utopia ou topos, que significa lugar. Então, ao juntar essas duas palavras, o escritor está se referindo ao não lugar, aos não lugares, ou seja, a um lugar que não existe ou a um lugar que existe apenas na nossa imaginação. E nesse sentido, ele imagina uma ilha. E nesta ilha, ele vislumbra a possibilidade das pessoas viverem tendo tudo em comum
tal como foi a experiência da primeira comunidade apostólica em Jerusalém, e ao mesmo tempo sem nenhuma intolerância religiosa. E ele entendeu que isso só era possível se a razão fosse o critério para estabelecer as condutas sociais, e não o autoritarismo dos reis ou do clero da época. O texto de Provérbios descreve esta experiência humana cotidiana e das necessidades das pessoas buscarem respostas e autonomia para as suas ações e para as suas demandas. E o coração é sempre referência na Bíblia aos nossos melhores sentimentos, as coisas que tocam o nosso coração, ou as coisas para as quais nós empregamos toda a nossa energia vital. Por isso, o coração humano, no texto, ele sempre deve estar atento, deve estar sensível a novos aprendizados, a aprender novas coisas e a aprender a agregar valores de humanidade pessoais e também comunitários. O segundo texto, que é o texto do evangelista Marcos, nós sabemos que Jesus se constitui na nossa referência missionária. Mas ao utilizar esta imagem, esta linguagem, esta figura do pastor e das ovelhas, ou do rebanho, no caso sem pastor, ele reafirma a importância do ensino e das aprendizagens decorrentes do próprio ensino, tão necessárias ao cotidiano e ao dia a dia de cada um e de cada uma de nós. Jesus, no seu ministério, buscava todo dia ensinar às pessoas que o procuravam o valor da partilha comunitária, o valor das bem-aventuranças e o valor da felicidade, do estado de felicidade que se pode construir em família, que se pode construir de forma comum. Nós vivemos tempos de afastamento ou de isolamento social que de alguma forma repercute no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso ir e vir, especialmente as pessoas mais fragilizadas na sua saúde ou nos grupos de riscos determinados pela Organização Mundial da Saúde. Há sim que ter cuidado. Acima de tudo, nós precisamos lembrar que a construção dos nossos não lugares, daquilo que ainda a gente não vê, mas daquilo que nós esperamos, isto é possível na medida em que nós nos permitimos andar com Deus no cotidiano das nossas vidas, perceber a presença de Deus nas ações mais comuns da nossa vida e também compartilhar destes momentos de intimidade com Deus no recesso da nossa casa ou nos ambientes que minimamente nós podemos ir. Por isso, meus irmãos e irmãs, desejo a todos e a todas neste tempo de resguardo que nós não nos esqueçamos de que o Senhor Jesus veio para nos trazer vida, vida abundante, vida comunitária, valores humanitários, sentimento de pertencimento que nos dá certeza de que nós não estamos sós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.